Bem, a gente se encontra mais essa terça-feira. Graças a Deus que estamos com saúde, estamos bem e esperando que todos tenham tido uma semana de paz, uma semana boa. Houve o feriado semana, né, passada e aí ontem foi Dia dos Namorados, que cada um tenha conseguido acessar o amor interior, que é o mais importante, né? Se a gente for pensar nas comemorações terrenas, elas também existem, é bom que existam, e a gente também pode trazer para o nosso convívio aqui, né? Então, se a gente for pensar em amor, maior amor, né? Foi que Jesus nos dedicou. Então, e ele deixou um ensinamento muito poderoso, que é amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, a gente precisa amar a gente mesmo, né? Então, e tudo isso vai sendo parte, impregnando a gente de boas energias, de bons ensinamentos. Então, antes de tudo, a gente começar, vamos fazer uma oração, né? E a gente começa mais uma reunião hoje. Deus, Senhor, Pai de infinita misericórdia, Mãe Divina, que a todos nos envolve com o manto sagrado do amor, do acolhimento, da ternura, do bem-estar de que todos necessitamos. Nesse momento, nós nos colocamos sob as bênçãos do plano espiritual, pedindo por paz, pedindo por força, que nós tenhamos disposição para cumprir tudo aquilo a que nos propusemos. Pedimos por coragem e que seja fortalecida a nossa fé para cada passo em nossa caminhada. E profundamente gratos a essa oportunidade de estarmos encarnados, de estarmos sendo assistidos, de estarmos em conjunto, também com todos os nossos irmãos do plano espiritual, nós começamos mais uma reunião do nosso querido Centro Espírita Simplesmente Amor. Sob as bênçãos de Mãe Maria, nós oramos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, esta é a segunda terça-feira do mês. Bem-vinda, Ana Caroline. E a gente tem aqui no centro trabalhos de o que os nossos amigos espirituais nos instruíram o trabalho de tratamento espiritual. Então, é o dia em que os trabalhadores da casa podem dar passagem a todos aqueles nossos irmãos que queiram se manifestar, que precisem de apoio, de serem acolhidos, de serem elucidados, e nós, trabalhadores, nos colocamos à disposição. Fazemos a nossa pequena parte para que o plano espiritual possa fazer a parte maior, com certeza, né? E nesse intuito também, a gente tem a cada terça-feira, como sempre, a apresentação, e hoje a apresentação vai ser feita pelo Nivaldo, tá? Então, que todos aproveitem bastante. Uma boa noite para todo mundo. Já está aparecendo aqui. Uhum. Olá, pessoal, boa noite. A Fran já deu as boas-vindas para vocês, eu também dou as minhas boas-vindas. E há 3 semanas atrás, imagino que vocês tenham participado, a gente tratou do assunto aqui, sintonia energética, atração e influência dos espíritos sobre nós. Então, eu fiz algumas considerações de ordem geral aqui, né, sobre os principais aspectos dessa questão da sintonia energética, da atração e da influência dos espíritos. Comentei com vocês aqui algumas questões do Livro dos Espíritos que trata exatamente desse assunto, e ficou pendente da gente trazer uma lição específica, um capítulo de um livro,
que tem tudo a ver com esse assunto, e que mostra, né, a visão da espiritualidade sobre essa questão da sintonia energética, da atração e da influência dos espíritos sobre nós. Então, aqui, que a gente, o livro, a lição, é O Missionários da Luz, é um dos livros da coleção André Luiz, da chamada coleção André Luiz. No total são 13 livros, vocês sabem, esse aqui é um deles. E o André Luiz é o espírito que, na espiritualidade, foi incumbido de aprender, filtrar esses ensinamentos todos e trazê-los via Chico Xavier para que nós, encarnados, então, tomássemos conhecimento da vida no mundo espiritual. Então, a coleção, os 13 livros, tratam exatamente disso, a vida no mundo espiritual. E esse livro, Missionários da Luz, tem aqui o capítulo 5º, que o título é justamente Influenciação. Está diretamente relacionado aqui com o nosso assunto de sintonia, atração e influenciação dos espíritos. Só lembrando aqui para a gente fazer uma introdução, que a nossa vibração ela é constituída pelas nossas ações, pelas nossas palavras e pelos nossos pensamentos. Se a gente consegue voltar as nossas palavras, ações e pensamentos para o bem, nós vamos criar uma vibração que vai atrair para a gente espíritos bons, espíritos evoluídos, cuja influenciação na nossa vida vai nos trazer bem-estar para o momento atual e, sobretudo, permitir que a gente cresça e evolua espiritualmente. Se, por outro lado, a gente, por ações, palavras e pensamentos, nos sintonizarmos, não com o bem, mas de alguma forma com o mal, a gente vai atrair a influenciação de espíritos ignorantes, né? E o que esses espíritos ignorantes têm para nos influenciar não vai facilitar, não vai nos trazer bem-estar, não vai facilitar a nossa evolução espiritual. Então, nesse contexto, eu vou trazer para vocês aqui esse capítulo 5º, chamado Influenciação, do livro Missionários da Luz. É um capítulo longo, a gente tentou fazer a leitura completa dele aqui na primeira parte, hoje aqui presencialmente, e não conseguimos. Então, eu vou tentar dar uma resumida na situação, né, relatar para vocês em que situação é colocado esse capítulo, e depois alguns trechos eu vou fazer a leitura para a gente pensar aquilo que tem de importante em relação ao nosso tempo. Então, esse capítulo, a narrativa ocorre após o encerramento de uma reunião espiritual. É uma reunião espiritual como essas que a gente faz aqui no centro toda terça-feira. Então, vocês sabem que dessa reunião participamos nós encarnados e a gente conta com assistência dos benfeitores espirituais que também trabalham na casa. Então, esse capítulo 5º ele vai se passar ao encerramento de uma dessas reuniões, em que o André Luiz, que é o espírito que ditou isso tudo para o Chico, participou junto com o benfeitor dele, né? Ele está aprendendo com esse benfeitor, que é o Alexandre, é denominado Alexandre. Então, eles encerram essa sessão espírita e depois eles vão mostrar o que acontece ao encerramento de uma sessão espírita. Então, aqui está dito mais ou menos o seguinte: encerrou a sessão espírita, a egrégora do centro dessa reunião era a melhor possível, todo mundo que participou dessa sessão espírita está em boas condições espirituais, né? A vibração está lá em cima, porque o trabalho espiritual ele é permeado por meditações, por orações, isso eleva o padrão da vibração e todo mundo que participou entra nessa vibração e, por conseguinte, cada um individualmente acaba elevando o seu padrão de vibração também. Só que esse fenômeno ele vai ocorrer, vocês me desculpem aqui, eu ainda estou com resquício de final de resfriado, e o que ficou aqui é a tosse, então eu não tenho como evitar a tosse, vocês me perdoem. Mas eu dizia, então, que o que esse capítulo vai mostrar é o que acontece com as pessoas que participaram dessa sessão espiritual e depois vão voltar para o seu dia a dia, vão voltar para suas casas, para a sua vida normal.
Então, o capítulo começa narrando este clima de vibração elevada, todos influenciados por esse clima, saem num estado muito bom, numa vibração muito boa. O pessoal está me ajudando aqui com uma aguinha, né, para que eu possa molhar minha garganta. Então, sai todo mundo com esse padrão elevado e aí encontra o ambiente da rua, onde a influenciação é totalmente diferente. Então, na rua a gente tem toda a poluição que nós próprios encarnados, né, levamos para o ambiente da rua com os nossos pensamentos, com as nossas ações, e aqueles outros espíritos que nos rodeiam, que são espíritos muitas vezes ignorantes, né, e que criam essa egrégora que é totalmente diferente da egrégora do trabalho do centro, do trabalho espiritual. Então, é isso que o capítulo vai relatar. E o benfeitor, que é o Alexandre aqui, então ele vai dizer para o André, ele coloca essa situação, que está todo mundo muito bem, eles começam a ouvir o pessoal saindo e se despedindo, e constatam que quem participou da reunião tem consciência de que esse padrão que foi obtido no trabalho espiritual, o ideal é que ele seja mantido no dia a dia de cada um. Então, pelas conversações, eles constatam que os participantes têm essa consciência, mas uma coisa é ter essa consciência do ponto de vista racional, e outra coisa é realmente, no dia a dia, fora do centro, você aplicar os ensinamentos de Jesus para que você cresça espiritualmente, eleve o seu padrão vibratório, contribua para a vibração dos locais onde você está, né? E para a sua própria vibração, para que você consiga atrair os bons espíritos e daí ter uma influenciação positiva. Então, é nesse contexto. E aí, o Alexandre vai sugerir, então, para mostrar que fora do centro espírita a situação muda totalmente, ele vai sugerir para o André que eles acompanhem 3 dos participantes. É uma família, mãe, filho e filha. Mãe e um filho casado e uma filha de 16 anos mais nova. E aí eu vou começar a leitura e já vou entrar direto nessa parte para que vocês constatem aí a importância das boas vibrações e a questão da influenciação que a gente sofre dos espíritos que nos rodeiam. Deixa eu só chegar aqui. Então, esse trecho a que eu me referi começa exatamente aqui. Acompanhemos o grupo onde se encontra o nosso irmão mais fortemente atacado pelas inquietações do sexo, exclamou o orientador, proporcionando-me, e aí é o André Luiz falando, né, valiosa experiência. O rapaz, em companhia de uma senhora idosa e de uma jovem, que logo percebi serem sua mãe e irmã, punha-se de regresso ao lar. Movimentamo-nos, seguindo-os de perto. Alguns metros além do recinto, onde se reuniam os companheiros de luta, o ambiente geral da via pública tornava-se ainda mais pesado, né? Então, é um ambiente fora do centro, que é o ambiente normal, muito mais pesado. 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença, em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções, acercaram-se do trio sob nossa observação. Então, veja já nesse trecho que importante é a questão da sintonia. Essas entidades, esses espíritos de baixa vibração, em função da baixa vibração, eles sequer conseguiam enxergar o André e o Alexandre que estavam acompanhando aquelas pessoas que estavam saindo do centro. Encostou-se uma dessas entidades, a senhora idosa, e instantaneamente reparei que a sua fronte se tornava opaca, estranhamente obscura. Seu semblante modificou-se. Desapareceu-se-lhe o júbilo irradiante, dando lugar aos sinais de preocupação forte. Transfigurara-se de maneira completa. Então, o próprio aspecto da senhora já se modificou, né? Aquilo que era um aspecto luminoso, radiante, já se tornou meio opaco aí em função desse ambiente exterior e da influenciação dessa entidade que se aproximou dela.
Ó meus filhos, exclamou a genitora, que parecia paciente e bondosa, por que motivo somos tão diferentes no decurso do trabalho espiritual? Quisera possuir, ao retirar-me de nossas orações coletivas, ou seja, do trabalho do centro, né? O mesmo bom ânimo, a mesma paz íntima. Isso, porém, não acontece. Ao retomar o caminho da luta prática, sinto que a essência das prelações evangélicas persevera dentro de mim, mas de modo vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. Esforço-me sinceramente por manter a continuação no mesmo estado d'alma. Entretanto, algo me falta que não sei definir com precisão. Nesse momento, as duas outras entidades que ainda se mantinham distanciadas agarraram-se comodamente aos braços do rapaz, que ofereceu aos meus olhos o mesmo fenômeno. Embaciou-se-lhe a claridade mental e duas rugas de aflição e desalento vincaram-lhe as faces, que perderam aquele halo de alegria luminosa e confiante. Foi então que ele respondeu em voz pausada e triste. É verdade, mamãe. Enormes são as nossas imperfeições. Creia que a minha situação é pior. A senhora experimenta ansiedade, amargura, melancolia. É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Então, olha a condição de vítima que ele assume, tá? Casei-me há menos de 8 meses e, não obstante o devotamento da minha esposa, tenho o coração, por vezes, repleto de tentações descabidas. Pergunto a mim mesmo a razão de tais ideias estranhas e, francamente, não posso responder. A invencível atração que os ambientes malignos, a invencível atração para os ambientes malignos confundem-me o espírito que sinto inclinado ao bem e a retidão de proceder. Quem sabe, mano, está você sob a influência de entidades menos esclarecidas, considerou a jovem com boas maneiras. Sim, suspirou o rapaz, por isso mesmo venho tentando o desenvolvimento da mediunidade, a fim de localizar a causa de semelhante situação. Nesse instante, o orientador murmurou desveladamente. Ajudemos este amigo através da conversação. O orientador, no caso, é o Alexandre, né, que era o comandante ali dos trabalhos espirituais. Sem perda de tempo, colocou a destra na fronte da menina, mantendo-a sob vigoroso influxo magnético e transmitindo-lhe suas ideias generosas. Reparei que aquela mão protetora, ao tocar os cabelos encaracolados da jovem, expedia luminosas chispas, somente perceptíveis ao meu olhar. A menina, a seu turno, pareceu mais nobre e mais digna em sua expressão, quase infantil, e respondeu firmemente. Neste caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristamente sem a necessária preparação espiritual? A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso, mas antes de cogitar de um desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematura, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. E para sermos úteis no reino do Espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. A resposta que constituíra para mim valiosa surpresa não provocou maior interesse em ambos os interlocutores, quase neutralizados pela atuação dos vampiros habituais. Mãe e filho deixavam perceber funda contrariedade em face das definições ouvidas. A palavra da menina, cheia de verdadeira luz, desconcertava-os. Então, vamos dar uma paradinha aqui, só para resumir o que a gente pode extrair desse trecho. Vocês vejam que os três, especialmente os dois que não estão em boa situação, estão com a vibração baixa, a mãe e o filho, eles reconhecem essa situação, eles reconhecem
que é preciso mudar, né? Que precisa melhorar a vibração, eles têm essa consciência racional, mas encontram muitas dificuldades de aplicar os ensinamentos de Jesus na vida prática para manter a boa vibração, tá? E aqui está dito com todas as letras: essas entidades maléficas, uma com a mulher e duas com o rapaz, estão os influenciando diretamente. Então, ele já tem esse padrão vibratório e abrem a possibilidade dessa influenciação negativa dessas entidades. Por outro lado, a menina, que recebeu aí o influxo do Alexandre, que é o orientador do André nessa empreitada, então ela recebe essa inspiração e faz essas colocações mostrando para eles que a mediunidade pode ser um caminho para você se livrar de uma obsessão. Mas antes disso, isso vai depender do próprio obsidiado se esforçar em aplicar os ensinamentos de Jesus, melhorar a vibração, para que automaticamente cesse essa má influenciação. Então, é isso que está dito aqui. Mas aí a narrativa continua, né? E a gente continua nela também. Mãe e filho deixavam perceber funda contrariedade em face das definições ouvidas. A palavra da menina, cheia de verdadeira luz, desconcertava-os. Não tem você bastante idade, minha filha, exclamou contrafeita a velha genitora. Não pode opinar, não pode, pois, opinar nesse assunto. E como boa cultivadora de sofrimentos antigos, acentuou: quando você atravessar os caminhos que meus pés já cruzaram, quando vierem as desilusões sem esperança, então observará como é difícil manter a paz e a luz no coração. E se algum dia, falou o rapaz melancólico, experimentar as lutas que já conheço, verá que tenho motivos de queixa contra a sorte e que não me sobram outros recursos se não permanecer no círculo das indecisões que me assaltam. Faço quanto posso para desvencilhar-me das ideias sombrias e vivo a combater inesperadas tentações. No entanto, sinto-me longe da libertação espiritual necessária. Não me falta vontade, mas Alexandre, que é o benfeitor espiritual, que havia retirado a destra sobre a fronte da jovem, informou, atendendo minha perplexidade. E aqui vem informações importantes, tá? E eu sigo aqui, então, na leitura do capítulo. O amigo que se uniu à nossa irmã foi seu marido terrestre, homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e viveu em tremendo egoísmo doméstico. Quanto aos dois infelizes que se apegam tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros ignorantes e perturbados que ele adquiriu em contato com o meretrício. Então, vejam, esse trecho. Fica claro que a aproximação dessas entidades decorre da baixa vibração dos dois assediados, da mãe e do rapaz. Diante do meu espanto, o instrutor prosseguiu explicando: o ex-esposo não concebeu o matrimônio senão como uma união corporal para atender conveniências vulgares da experiência humana. E em vista de haver passado o tempo de aprendizado terreno sem ideais enobrecedores, interessado em fluir todas as gratificações dos sentidos, não se sente com bastante força para abandonar o círculo doméstico, onde a companheira, por sua vez, somente agora, depois da desencarnação dele, começa a preocupar-se com os problemas concernentes à vida espiritual. Quanto ao rapaz, de leviandade em leviandade, criou fortes laços com certas entidades ainda atoladas no pântano de sensações do meretrício, das quais se destacam, por mais perseverantes, as duas criaturas que ora se lhe agarram, quase que integralmente sintonizadas com seu campo de magnetismo pessoal. O pobrezinho não se apercebeu dos perigos que o defrontavam e tornou-se preso inconsciente de afeiçoados que lhe são invisíveis, tão fracos e viciados quanto ele próprio. Então, aqui as explicações dessa influenciação que vem dessas entidades de padrão vibratório baixo, né? As causas estão nesse ponto. E aí o André pergunta para o benfeitor: e não haverá recurso para libertá-los? Indaguei emocionado. O orientador sorriu paternalmente e considerou: mas quem deverá romper as algemas senão eles mesmos? Nunca lhes faltou o auxílio exterior da nossa amizade permanente.
No entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que lhes não possam sondar o mecanismo íntimo. É inegável que procuram agora os elementos de libertação, aproximam-se da fonte de esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo de vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios do que do coração. Em outras palavras, é da boca para fora. Então, tem a consciência racional, mas não consegue trazer os ensinamentos de Jesus para a vida prática, para elevar o padrão vibratório e romper esse laço, essa influenciação dos maus espíritos. Se de fato cultivassem a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-se determinantes no domínio da ação regeneradora. Esperam, porém, milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. Então, eu vou parar a leitura por aqui, o capítulo segue. Quem puder, eu recomendo. Esse livro vocês conseguem baixar em PDF, é o capítulo 5º, né? Vai muito além, ele é muito rico no que vem depois dessa parte que eu trouxe para vocês. Mas, em função do tempo aqui, eu vou tentar sintetizar, então, e concluir isso que a gente viu aqui com a leitura desse capítulo do livro. Então, veja, acho que ficou muito claro que a gente participando de ambientes de boas vibrações, a nossa vibração se eleva. Foi isso que aconteceu com esses 3 personagens saídos de uma sessão espírita. Mas, depois que você sai, aí a tarefa passa a ser individual de cada um, de manter esse padrão vibratório alto, o que é muito difícil, reconhecidamente, de se manter em função dos problemas da nossa vida prática, do nosso dia a dia. Esses 3 personagens, eles deixam claro que, racionalmente, eles têm consciência de tudo isso, mas a dificuldade é conseguir agir, se melhorar intimamente, se renovar intimamente, para poder levar o padrão vibratório. Então, eles têm a consciência racional, mas não conseguem fazer, tá? E aí fica claro a lição da espiritualidade. A espiritualidade está sempre do nosso lado, nos auxilia, nos municia com instrumentos para que a gente possa alterar esse estado de coisas. Mas esse estado de coisas só é alterado a partir da nossa ação. Se o próprio influenciado não tomar as providências necessárias, não agir no sentido de romper essa ligação com esses maus espíritos influenciadores, a libertação dessa situação não virá. Tá? Então, isso está claro aqui. E agora, realmente, as conclusões finais, na minha visão particular, né, sujeita a todo tipo aí de controvérsias e críticas, mas é a forma como eu vejo pessoalmente essa situação. Então, o primeiro ponto e o mais importante é que a gente tenha essa consciência, tá? E a consciência a gente vai adquirir como? Frequentando, estudando os ensinamentos de Jesus, né? E tentando partilhar e aplicar na nossa vida prática esses ensinamentos. O primeiro passo é a gente ter consciência disso. Essa consciência que eu estou chamando de consciência do ponto de vista racional é suficiente? Não, não é suficiente, mas é talvez o primeiro passo. A partir daí, vai a nossa prática diária, né, para tentar, o mais possível, aplicar os princípios e melhorando a nossa situação espiritual e elevando o nosso padrão vibratório. Isso é fácil? Não é fácil. A gente vive caindo em todos os momentos, né? Nas situações que a gente enfrenta, a gente não consegue se livrar de atitudes com raiva, não consegue se livrar do nosso próprio egoísmo, do orgulho, mas não tem problema. Se a gente tem consciência que para se livrar de tudo isso é um processo, é um passo a passo, à medida que a gente erra, a gente vai tentar, no momento seguinte, não errar mais, né? E é um processo lento, isso está dito, na sequência ali está dito. Esse processo é lento e a gente precisa ter consciência. Então, a partir do despertar da consciência racional, o que nos sobra é trabalhar o dia a dia e tentando melhorar. E sabendo que toda vez que a gente se esforça, a espiritualidade está com a gente e vai nos municiar com os elementos necessários
para que a gente vá nessa caminhada e, pouco a pouco, eleve o nosso padrão vibratório, e aí as nossas companhias passam a ser dos bons espíritos e não dos maus espíritos. Então é isso, minha gente. Falei muito mais do que eu gostaria, né? Espero aí, de alguma forma, ter sido claro. Se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma ponderação, a Fran libera aqui. Vocês liberam o microfone? Já está liberado o microfone deles? Como é que eu faço isso aqui? Então, deixa eu liberar para vocês, se alguém quiser. 3 pontinhos. Aqui. Olha lá. Falou. Deixa. Não, não. Você marca que as pessoas podem, elas próprias podem se tirar. Né? Tá. Então, pessoal, já está liberado. Se alguém quiser fazer alguma ponderação, só libera o próprio microfone e será muito bem-vinda aí qualquer colocação que venha de vocês. Vamos lá? Olá, pessoal, não tem problema nenhum, estamos em casa. Eu vou repetir aqui com vocês algo que eu uso muito quando eu dou as minhas aulas na minha atividade profissional, né? Então, a gente abre a possibilidade, mas a gente também respeita o silêncio, né? O silêncio fala por si só. Então, se ninguém liberou o microfone e não quer fazer nenhuma ponderação, algum de vocês quer fazer algum tipo de ponderação aqui? Então, pessoal, por hoje era isso que eu tinha para vocês. E aí eu já estou recebendo o sinal da nossa comandante aqui, que vocês conhecem, a Fran, né? Para eu mesmo fazer o encerramento. Então, a gente vai para a nossa oração. Se vocês tiverem a água aí próxima, tragam para perto de vocês, para que ela seja fluidificada e a gente encerre a nossa reunião aí dessa forma. Então, vamos nos concentrar, elevar nosso pensamento a Deus e pedir que a gente encerre a nossa participação na reunião de hoje, né? Satisfeitos e contentes por tudo que tivemos oportunidade de compartilhar e participar aqui, e pedindo a Deus que nos abençoe para que tenhamos uma semana produtiva, uma semana onde possamos caminhar mais alguns passos, ou um passo que seja, no nosso aperfeiçoamento espiritual. Mestre Jesus, nos abençoe, nos guarde e derrame sobre nós todo o seu amor, para que possamos, em alguma medida, e nas nossas relações pessoais, replicar esse amor. Gratidão, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É isso, pessoal. Uma boa noite para vocês. Até terça-feira. E a gente aguarda ansiosamente a presença de vocês na próxima terça. Tchau, tchau. Até lá. Boa noite. Boa semana. Obrigado, Carol. Tchau, tchau. Tchau, minha gente. Vamos lá. Bom, vamos fechar. Parou a gravação?